absoluta certeza disso. Muitas foram as bênçãos que Deus enviou até nós e que passou por nós e nós não observamos. Verdade. Muitas são as vitórias que Deus enviou Verdade, até nós, Pai, aleluia. e nós não observamos porque Glória a estávamos desligados da presença do Senhor e não observamos a bênção de Deus. O próprio Naamã, quando chega diante do profeta Eliseu, ele vai dizer: olha, eu não vou mergulhar nesse rio. O profeta não veio nem falar comigo pessoalmente, desconsiderou tudo. E era uma coisa tão simples, mergulhar no rio. Talvez alguém dizer: mas eu já mergulhei tantas vezes nesse rio, sempre fui leproso, nunca fiquei curado. Mas com Naamã era diferente, era a palavra de Deus, e se você obedecer, por mais simples que pareça, Deus, vai acontecer milagre glória na tua a Deus, vida e vai creio, acontecer vitória para você. Aleluia. Então a direção de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus nos orienta a fazer, muitas vezes passa despercebido por nós e ninguém dá crédito. Quantas não foram as vezes que pessoas foram abençoadas e passaram em um salão às vezes tão simples que ninguém adentraria ali, mas alguém parou, entrou e ali tinha uma mulher de Deus, um profeta de Deus que foi usado para trazer um milagre, uma vitória. E muita gente não se apercebe dessas coisas. Então Deus vai estar agindo nas coisas menos improváveis. Deus vai estar usando as coisas menos improváveis, mas o nome dele será glorificado, porque ele usa aquilo que não é para confundir aquilo que acha que é. As coisas que não são, ele usa para confundir as coisas que são. Então é preciso que nós venhamos entender o agir de Deus e a maneira como ele trabalha. E aí, de repente, algumas pessoas, por não darem créditos à Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo, e eu acho algumas coisas dentro do meio cristão, existem algumas coisas que passam por mim e eu não entendo. A Bíblia fala: se você não perdoar, você não vai ser perdoado. E tem gente que não perdoa, maldição sem causa não vem, mas encontra pouso em tudo isso. E a pessoa não libera perdão. A Bíblia fala: ame ao teu inimigo, e a pessoa está odiando, está querendo o mal, está desejando a destruição. Aí a maldição vem e encontra pouso. A Bíblia vai nos orientar em inúmeras situações. A Bíblia vai dizer: interceda, ore por quem está te prejudicando, ou te maldizendo, mentindo, falando mal contra você, ou até falando a verdade. Vai pedir misericórdia a Deus, vai se consertar, vai orar, mas não. Vai ficar revoltado, se voltar contra, vai ficar querendo tomar uma posição, uma atitude. E Deus está falando outra. Aleluia. Está dizendo outra direção, dando outra direção. E aí, quando nós tomamos uma decisão que não concorda com a palavra de Deus, a maldição encontra pouso. Naquilo que não obedecemos ao Senhor, a maldição vai encontrar pouso. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus e deixamos o Senhor, como disse Pedro: tu sabes todas as coisas. Quando aquele que sabe todas as coisas nos dirige pela palavra dele, certamente a maldição vai passar voando, mas não vai encontrar pouso na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família. Aleluia. Então é preciso que nós venhamos perceber aquilo que é a direção de Deus, a vontade de Deus. E são muitas as pessoas, irmãos, que infelizmente aprenderam a ter uma fé apenas religiosa, uma fé apenas na placa de uma religião, uma fé apenas em alguém ou algo, enfim, mas não aprenderam ainda, como disse o próprio Jesus: tende fé em Deus. Glória a Deus. Amém. Fé em Deus, creia acima de tudo em Deus e na palavra dele. Examina tudo que você ouve, se vem de Deus, amém, se não vem, despreza. Então todo o segredo está na Bíblia Sagrada, ela que é a bússola, ela que é o caminho que nos dirige até Deus, ela que é a nossa direção, ela que é a verdade que nos liberta. Então na realidade precisamos buscar esse conhecimento de Deus, e não apenas conhecer, mas pôr em prática, para que a vitória do Senhor venha sobre as nossas vidas. A gente fica observando alguns cristãos que dizem ser cristãos, mas por qualquer coisa estão abalados, desesperados, desestruturados, não têm fé em Deus, não confiam no Senhor. Eu acho bonito a atitude de Davi. Quando Davi fez o censo e que não agradou a Deus, porque Deus disse a Davi: olha, você precisa confiar tão somente em mim. Não é no seu exército, na força militar que você possui, nada disso. É em mim. Mas Davi, ele vai se orgulhar e vai dizer: não, eu quero que contem
o número do meu exército, para saber a força que eu tenho contra as nações, o número dos meus soldados e tal. E quando foi contado, Deus vem contra Davi e diz: olha, você pecou contra mim, e eu vou te oferecer 3 oportunidades. 2 era cair na mão do inimigo, literalmente, e a outra era cair na mão do próprio Deus. 3 dias, se você, ou você vai cair na mão do inimigo, ou vai cair na minha mão, e eu vou realmente te castigar. E aí eu acho bonito a atitude de Davi, porque Davi conhecia Deus, e Davi sabia: olha, a ira do Senhor dura só um momento. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. E Davi vai rapidamente decidir: eu prefiro cair na tua mão. E ele vai passar, vai padecer, vai vir peste, vai vir situações sobre Israel, mas ele prefere cair na mão de Deus porque ele conhece a Deus. E muita gente, por não conhecer a Deus, procura outros caminhos. Então é preciso conhecer a Deus, saber a quem você serve. Tem gente que deixa de servir a Deus, tem gente que abandona o Senhor por N situações, por não conhecer aquele a quem eles procuram servir, aquele a quem eles dizem que é seu Deus. Então, na realidade, quando a Bíblia Sagrada diz: olha, maldição sem causa não vem, é preciso ter muito cuidado no nosso dia a dia, na nossa vida, porque se estamos em desacordo com a palavra de Deus, se estamos andando contra a palavra do Senhor, a maldição vai encontrar pouso na nossa vida, na nossa casa, em nossos negócios, em alguma coisa que realizamos. Como pode a maldição não encontrar pouso quando aquele negócio que você faz é corrupto, não é correto, não é justo? Como a maldição não vai encontrar pouso quando o lucro que você obtém é além daquilo que é o natural, o normal, ou aquilo que seria o digno? Então, tudo isso envolve esse texto. A Bíblia Sagrada diz que a maldição vai estar voando como uma ave, procurando lugar para pousar. E infelizmente, encontra às vezes lugar em casa que são de cristãos. E aí você não entende porquê, mas o porquê está escondido, está oculto. Deus sabe, e a maldição também que chegou ali sabe o porquê. Então, na realidade, queridos, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos seguir um pouquinho mais dentro da Bíblia. Abra a sua Bíblia. 2 Pedro. Segundo Pedro 2:15. Vai dizer assim: eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Eu vou falar sobre esse tema, sobre esse texto, e eu quero que os irmãos entendam o que era a doutrina de Balaão. Balaão, ele desejava riqueza e dinheiro, e foi convidado por um determinado rei para amaldiçoar o povo de Israel. E sempre que Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, Deus mudava e dizia: você não vai dizer maldições, você vai abençoar o povo. E o rei, se não me engano, Baraque, acho que era esse o nome dele, Baraque, fica revoltado com aquilo porque Balaão não lhe obedece. O que acontece então? Quando você ouve sobre essa história que está ali por volta de Números 24, 25, mais ou menos por ali, a história de Balaão, você vai ver que esse Balaão, ele vai dar uma dica ao rei. Por quê? O povo que Deus abençoou, não há maldição contra ele. A palavra de Deus diz isso. Mas o mesmo Balaão vai dar a dica e vai dizer: olha, só tem uma forma deste povo ser amaldiçoado: se eles desrespeitarem ou desobedecerem a palavra de Deus, se eles pecarem contra Deus, se eles fizerem algo que desagrade ao Senhor. Então, Números 25, creio que 1 e 2, deixa eu achar aqui, vamos lá. Espero que eu esteja certo nisso.
Aleluia, Pai. Vai acontecer justamente isso. Em número 25, eu vou ler o versículo 1 a seguir, aí eu creio que 1 e 2 já dá para... Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então depois você continua lendo que você vai entender melhor. O que acontece é que Balaão deu a dica e o povo de Israel acabou entrando pelo caminho do que Balaão havia dito. Cometeu transgressão contra Deus. Então Deus vai se afastar e a maldição vai vir sobre aqueles que cometeram pecado. A destruição vai vir. Então aquilo que afasta Deus de você atrai maldição. Entenda isso. Diga para quem está do teu lado. Aquilo que afasta Deus vai atrair maldição. Você precisa entender isso. O que você está fazendo, o que você está cometendo que está distanciando Deus de você. A Bíblia Sagrada diz que a iniquidade é uma separação, ela faz separação entre Deus e os homens. Verdade, então, tudo aquilo que você faz que distancia Deus da tua casa, da tua família, da tua vida, vai atrair maldição. Eu estou lutando lá com o Davizinho, e é bom a gente começar assim de criança. Ele gosta de assistir uns desenhozinhos até inocentes, né? Eu já ouvi lá algumas coisas, esqueço o nome. Acho que se perguntar ele até sabe o que é. Eu sei que eu estou tentando mudar a cabecinha dele, ele fica fazendo cara feia, aí eu chego lá, não, você vai assistir desenho evangélico. Aí eu boto lá aqueles desenhos da Bíblia, e ele fica lá aborrecido. Mas fica assistindo. Aí hoje eu já vi uma situação diferente. Ele viu, assistiu, depois ele, pai! Eu falei, o que foi? Tu tá gritando muito, eu não estou conseguindo ouvir o que Jesus está falando. Então nós temos como abençoar a nossa casa, abençoar, porque mesmo que o desenho, irmãos, seja algo que você diga inocente, quem produziu aquilo, da onde vem, a que foi oferecido, o que vai trazer para dentro da tua casa, para o teu filho. Então em tudo isso nós devemos ter cuidado. E aí a Bíblia Sagrada vai estar dizendo, olha, maldição sem causa não vem. E aí você deixa o seu filho crescer se alimentando daquilo que não vem da parte de Deus. E quando chega mais na frente, você perdeu o seu filho, você não sabe nem porquê. Mas foi o alimento contaminado com que ele se alimentou. E aí você perde a alma do teu filho, né? Você perde o teu filho para as coisas do mundo porque não atentou para aquilo que eram as coisas de Deus. Então na realidade, a doutrina de Balaão, acima de tudo, faça com que esse povo peque, entre por caminhos errados, que Deus vai se distanciar e a maldição pode vir sobre eles. Então, na realidade, tudo que você fizer na tua casa, dentro da sua família, tudo que você falar, irmãos, uma das coisas mais terríveis que tem é a tal da língua. Evita esse negócio, meu irmão. Verdade, Senhor. Aleluia. Bem-aventurados mudos. Bem-aventurados mudos. Isaías falou, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho uma língua pecadora. É terrível a língua, é terrível o que falamos. Quem dera se pudéssemos botar uma mordaça na nossa boca e só saísse da nossa boca palavra para abençoar. Nada de intriga, fofoca, disse-me, disse nada, só palavra para abençoar. Aleluia. Outro dia alguém chegou para mim, olha como a gente cai às vezes em cilada. Chegou para mim e falou, pastor, eu preciso contar uma coisa ao senhor. Falei, tudo bem, vou ouvir, amém. E foi falar de não sei quem. Pastor, olha, isso aconteceu, fulano, isso. Eu falei, é verdade, tá bom. Só que eu não sou de comentar e eu vou direto à pessoa. E aí eu fui direto à pessoa. Irmãos, o caso é totalmente diferente. Se você bota a mão em determinadas coisas, você cria uma confusão que só Deus para ter misericórdia. Então você ouve uma situação que não tem nada a ver com a realidade. A situação caiu na boca de um, de outro. Quando chega para você, chega tudo transformado.
para criar problemas, situações difíceis, e aí você entra nesse embaraço e atrai maldição para a tua vida, porque você não procura. A Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele só. Aleluia, glória a Deus, verdade. Vai a ele, meu irmão, conversa Verdade, direto com a pessoa, pai, o problema não é com a pessoa, vai direto a ele. Por que vai falar com A, com B, com D, com C, atrai maldição para a tua vida, para a vida do outro, porque o outro vai falar para não sei quem, vai... O que é isso? Aprenda a viver a palavra de Deus e a viver dentro do Evangelho do Senhor. Aleluia. Aprenda com Jesus. Então, na realidade, quando nós evitamos estas coisas que a Bíblia condena, Jesus, aleluia. A maldição não vai encontrar pouso, Verdade. não vai encontrar lugar para repousar nos nossos negócios, na nossa vida, na nossa família. Glória a Deus. Então, na realidade, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus falando para nós, a boca de Deus falando para nós, ela nos orienta em tudo isso. E aí, Balaão vai orientar ao rei e dizer, olha, leva esse povo ao pecado, porque com o pecado a maldição pode pousar. Então, na realidade, existem muitas maneiras de transgredir contra Deus, de ofender a Deus, de ferir os princípios da palavra do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, que Deus, mesmo que você erre, isso eu vejo na Bíblia, a primeira, a segunda, a terceira, Ele ainda vai suportando e te indicando, você está errando, para. E há um limite que a pessoa continua indo e não para. Verdade. E aí Deus se afasta e aí já é tarde demais. Então, Verdade. na realidade, Deus é tão misericordioso que Ele ainda usa pregadores através da palavra, profetas através de revelação, sonhos. Deus ainda fala de várias maneiras. Glória a Deus. Para enquanto é tempo. Deus tremendo, aleluia. Jesus. Dá meia volta e se arrepende enquanto é tempo. Aleluia. E muitos continuam no caminho do erro. E aí, quando Deus se afasta, é tarde demais. Então é preciso que você entenda que Deus é misericordioso, mas essa misericórdia dele tem um limite. Ele vai até um determinado ponto. Depois ele diz basta. Lembra de Saul? Aleluia, Jesus. Pegou a primeira, segunda vez, terceira vez. Olha lá, Samuel, você está com pena de Saul? Já risquei ele, já cortei ele, acabou. Tem mais volta. Jesus. E aí Saul teve que ir para os feiticeiros porque foi desobedecendo a Deus. E maldição veio sobre ele e a morte, suicídio no final. Então preste atenção em tudo isso. Segue comigo um pouquinho mais dentro da Bíblia. Deuteronômio 23 vai dizer algo aqui maravilhoso que Deus faz por nós porque Ele é misericordioso. Deuteronômio 23, eu vou ler o versículo 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te ama. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Deus transforma maldição em bênção. Mas quando Deus vai fazer isso? Quando você está buscando andar na presença dEle. Verdade. Quando você se arrepende dos seus pecados e dos seus erros. Senhor. Quando você tem a intenção do coração de acertar a tua vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus sonda o coração para saber qual é a intenção. O que tem ali dentro. Então, mesmo que você cometa erros, mas se a tua intenção é procurar acertar, Deus vai te ajudar. Deus vai te socorrer. Mas se você for hipócrita, querer parecer cristão, mas no coração desejar o mal e querer caminhar no caminho do mal, a maldição vai vir sobre você. Aleluia. Então é preciso você adentrar, mergulhar na palavra de Deus, na vontade de Deus e entender como proceder para que a bênção do Senhor te alcance. A bênção de Abraão, como diz a palavra do Senhor, te alcance. A bênção de Abraão, ou a bênção sobre Abraão foi tão grande, que a Bíblia Sagrada diz, olha, eu vou abençoar até aqueles que te abençoarem, mas também vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então a bênção de Abraão era tão grande que quando alguém resolvia abençoar Abraão, recebia da bênção de Abraão também sobre ele. Então na realidade o que Deus quer é que você receba da bênção de Abraão. Aleluia. De que maneira você vai receber? Se você ouvir e andar conforme a palavra do Senhor. Amém. Não for tolo. Outro dia eu ouvi um cidadão, e já é cristão, né, até da igreja batista. Eu me calei porque não quis em parte ofendê-lo, mas eu estou ministrando em um lugar que ele está ouvindo muitas vezes a gente ministrar, até que Deus fale ao coração dele. E aí ele parou para vir me elogiar,
e veio dizer, pastor, que palavra, não sei o que, veio falar um monte de coisa comigo. Eu disse, olha, não é minha palavra, o dom vem de Deus, a palavra é de Deus, eu não tenho nada com isso, Deus só me usa por misericórdia. E aí ele começou a apontar um monte de pastor, e que fulano é ladrão, que fulano é isso e tal. Eu falei, meu querido, dá licença, vai sair de perto. Então as pessoas pecam, erram, depois pagam o preço e não sabem por quê. Aleluia, verdade. A palavra de Deus é muito clara, meu irmão. Não julgueis. Você não sabe quem é outra pessoa, só porque você ouviu alguém falar, só porque você viu alguma coisa programada na internet, alguma coisa feita, sei lá, você vai falar. É verdade, Jesus. E aí de repente se atrai maldição sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Aleluia, Cala a tua boca, Eita, só a boca para glorificar o nome do Glória Senhor, a para Deus. exaltar o nome do Senhor, para andar conforme a Aleluia, palavra dele. precisamos de ti, Pai. A Bíblia Sagrada Nos diz, ajuda, não Pai. maldizeis, Aleluia. abençoeis antes. Glória, aleluia. A Bíblia Pai. Sagrada ainda vai dizer, lá em Pedro, nós vamos ler esse texto, segundo Pedro, não troqueis o mal por mal, mas o mal por bem. Glória a Deus. Então, na realidade, nós precisamos entender tudo isso para não atrairmos maldição sobre nós. Então, tem muita gente que, apesar de vigiar e não trazer para dentro da tua casa ídolos, né? Obras de feitiçaria, de macumbaria, coisas feitas nas trevas para dentro da tua casa, Aleluia. não traz, mas por outro lado não vigia e anda conforme Deus não quer, age conforme Deus não quer, e depois fica chorando sem saber por que Deus não ouve, por que Deus não responde, por que Deus isso, por que Deus aquilo. Aleluia, Pai. E na realidade, quando vai olhar a sua própria vida, tem ódio do irmão, quer o mal do outro, quer ver o outro destruído, quer ver o outro. Verdade. A Bíblia fala que você tem que querer o bem até dos seus inimigos. Aleluia. Como é que você não vai querer o bem do seu irmão? Pai. Aleluia. Deus, e aí vai pecando aleluia, e achando Pai. que está bem, quando na realidade Deus está dizendo, olha, a maldição não vai sair da tua casa enquanto você não se converter. É verdade. Jesus era o único que poderia vir aqui, julgar todo mundo e condenar todo mundo. Ele fez o contrário, amou a todo mundo e ele conhecia todos. Aleluia. Quem sou eu para vos condenar? Vou falar como Paulo falou e é uma realidade. Paulo disse, eu sou o principal pecador. Ele falou isso, então como Paulo podia condenar alguém se ele mesmo se coloca numa posição tão abaixo dos demais? Ele diz, eu sou o principal pecador. Então, na realidade, é preciso você entender isso e viver a realidade da Bíblia Sagrada. Se tem uma coisa que me incomoda é quando eu vejo cristãos olharem para alguém que precisa de libertação, que é viciado ou em prostituição ou em droga, ou seja lá no que for. Cristãos que deveriam estar chorando aos pés do Senhor, pedindo libertação para aquela vida, dizerem, manda embora, condenando, expulsando, Deus me livre, manda para outro lugar, não sei o que, falando, quando na realidade deveria pagar um preço diante de Deus para Deus livre. Deus morreu por ele também, Jesus morreu por aquela pessoa também. Jesus pagou o preço por aquela pessoa também. Então, na realidade, nós não podemos estar contra aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, agindo conforme a nossa própria mente, nosso próprio entendimento ou religião, e não vivendo conforme o que Deus ensina. Aleluia. Verdade. Pedro estava furioso querendo matar alguém. E ele chega para Jesus, mestre, quantas vezes devemos perdoar? Ou seja, se for 3 vezes, já perdoei 3, agora eu posso matar o sujeito. Jesus fala, 7? Não, 70 vezes 7. Pedro fala, olha, aumenta a nossa fé, porque aí está demais. Ele pede isso. Por quê? Se Jesus falasse, olha, é 3 vezes o máximo, Pedro. Então Pedro ia chegar, amém. Está perdoado, está perdoado, agora eu te pego. Pedro ia fazer isso. Mas Jesus falou, olha, é muito mais do que você imagina. É enquanto necessitar de perdão. Sempre que alguém se arrepender e vier e disser, olha, me arrependo do que fiz. Perdoe. Perdoe. E é isso que Jesus faz comigo e faz com você. É isso que Deus faz comigo e faz com você. Amém. Então, na realidade, quando nós andamos fora da direção da palavra de Deus, nós corremos o risco do urubu da maldição pousar na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Então é necessário que você e eu atentemos para isso. Verdade. Eu vejo muita gente, quantas são as pessoas? Participam de cultos, saltam, pulam, profetizam, e está uma maldição em casa, cheio de problema na família, família destruída, cheio de situações difíceis, porque acha muito bonitinho o oba-oba do Evangelho.
né? Parecer pentecostal, sair pulando, rodando, fazendo, chamando a atenção de todo mundo e mostrando, olha, eu sou tal. Quando na realidade não tem interesse nenhum em olhar e praticar a palavra de Deus. Verdade. Aleluia. E a palavra de Deus praticada é o que mais vale para Deus. É verdade, o que mais vale para Deus é isso. Dom Deus dá a qualquer um que buscar. Verdade. Aleluia. Mas Ele procura, a Bíblia Sagrada diz, eu procuro os fiéis Glória da terra. Deus, Estes me servirão. Glória a Deus. E fidelidade, meu irmão, não é qualquer um, não. Glória a Deus, verdade. Se Deus não trabalhar o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento, se Deus não trabalhar conosco pacientemente, para nos levar a ser fiel como Ele quer, nenhum de nós alcança ser aquilo que Ele deseja que venhamos ser. É verdade. Então é preciso permitir Deus trabalhar na nossa vida através da Sua palavra e reconhecer, sondar o coração, e entender que às vezes você realmente fala o que não deve, perceber que você age como não deve, olhar para tudo isso, condenar em você aquilo que a Bíblia condena. E não maquiar, disfarçar e dizer, não, está tudo bem comigo, está tudo bem nada. A maldição só está abaixando. Daqui a pouco pousa. E aí vai ser tarde demais. É verdade. Mas aí, queridos, tem jeito? Tem solução? Tem. A Bíblia Sagrada diz, olha, arrependa-se e converta-se dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que Deus tem poder para transformar maldição em bênção. Então aquilo que vem contra você para te abater, para te destruir, a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Eu acho bonito isso e eu estou orando. Vou falar com você por que eu estou orando. Ou por quem. Aleluia. Eu estou orando pelo Jean Willis. Você já imaginou se aquele homem se converte e começa a pregar Jesus? Hein? Que pancada que não vai ser. Foi isso que Deus fez com Paulo. Paulo era perseguidor da igreja. Verdade. Tem que ser do meu jeito. Está tudo errado. Tem que ser... Jesus foi lá, resgatou Paulo, Saulo transformado em Paulo, e agora aquele que era o perseguidor se transforma em um pregador do evangelho, e o povo, os sacerdotes, tudo boquiaberto. Mas como pode? O que é isso? Isso é doideira, isso é maluquice. E aquele que perseguia agora morre por Jesus, glorificando o nome dele. Glória a Deus. Então, entenda aquilo como Deus age. Aí tem gente que quer matar o fulano porque fala mal, porque é isso. Não é ele não, é demônio na vida dele, é obra maligna na vida. Ora, porque se Deus transformar, vai ser uma bênção para a sociedade do Brasil. Aliás, para todos os gays lésbicos aí, se ouviu o testemunho daquele homem, realmente eu entendi, fui liberto, agora sou outro. Vai ser. Aliás, feche teus olhos. Pai, abençoa de Willis, salva aquela vida, liberta, transforma, toca nele, Pai, quebra aquela maldição e transforma em bênção para a glória do teu santo nome. Tu podes fazer isso, eu sei que tu podes fazer isso. Tu podes fazer, aliás, muito mais do que eu estou lhe pedindo. Então, em nome de Jesus, eu faço com que o Senhor venha lembrar-se desse nome. Através dessa oração, dessa intercessão, eu coloco diante do Senhor. Que o Senhor o abrace, o faça entender a tua vontade, a tua palavra. Eu clamo por tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Então, na realidade, queridos, é preciso agir conforme o Senhor nos ensina. Eu quero só mais dar um passo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Timóteo, 1 Timóteo. Aleluia. O presente que nós vamos lhe dar é muito simples, tá? Mas vai na bênção e na unção do Senhor. 1 Timóteo, eu vou ler todo o texto, tá bom, irmãos? Eu vou ler do 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, qual doutrina é essa que Paulo já vai dizer? Proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então presta atenção no resto. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração, ou são santificados ou é santificado. Então presta atenção no que Paulo está dizendo a Timóteo. Isso aqui, queridos, é bonito ver. Eu pude perceber na vida do meu sogro, Zé Carlos, que já dorme no Senhor, uma atitude que marcou, né, e aliás marcou toda a família. Não podia chegar ninguém na casa dele, chegasse na porta.
ele já começava a orar. Quem viu isso, diga amém. O pessoal conhece. Podia chegar quem fosse, já orava abençoando. Na hora de sair, já orava abençoando. Chegava qualquer presente, alimento, já orava. A Bíblia fala, receba tudo com ações de graça, com oração. Para que você abençoe. E a Bíblia fala, pela oração é santificado. Para que você não deixe que maldição entre dentro da tua casa. Quando você recebe com oração, quando tudo que entra na tua casa você recebe com oração, é verdade, meu irmão. Quem disse que o alimento que está sendo produzido e vendido nos supermercados não é feito por espírita, seja lá por quem for, e fizeram aquela macumba braba para vender muito e jogaram, sei lá, feitiçaria? Quem disse que não? E aí você leva aquele alimento, não vigia, não ora e tal, daqui a pouquinho está doente, não sabe por quê. Quando você ora, agradece a Deus, coloca nas mãos do Senhor, há um agir de Deus em tudo isso, para que sejam saúde para você, bênção para a tua casa e vitória para a tua família, amém? Quem está entendendo aí pode aplaudir o Senhor? Deixa eu ver se está. Bendito seja Deus.